Olá, este é o projeto A Vida no Reino, em busca da transformação integral. No estudo de hoje, vamos aprender como a oração de Jonas, conhecido como o profeta que fugiu e clamou a Deus da barriga de um peixe. Você acredita que Deus ouve a sua oração? Vamos apresentar para você a Malu, que com fé intercedeu pela saúde de um dos seus filhos e Deus respondeu a sua oração. Quando eu me casei, eu quis ter filho assim bem rápido. Falei pro meu marido, quero ter filho, porque eu sempre gostei muito de criança. E nosso primeiro filho morreu e eu fiquei desesperada. E aí, logo depois de um tempo, eu fiz um tratamento e aí eu tive filhos gêmeos. E quando os meus filhos estavam com 30 dias, antes de 30 dias, um deles começou a chorar muito no berço. E aí eu fui lá, peguei, olhei, não tinha nada, não era mamar, não precisava trocar. Ele começou a chorar muito. E daí meu marido estava trabalhando, a minha mãe falou, vamos tirar toda a roupinha dele e vamos ver o que é. Aí eu percebi que lá nas partes íntimas dele, o saquinho dele estava bem inchado, bem roxo. E aí eu corri para o médico e o médico disse para mim que ele tinha tido uma torção de testículo, que ele deveria ser operado imediatamente para remover os testículos. E uma operação dessa para homem é terrível, Então eu fiquei muito triste, ele corria o risco, porque ele era anêmico também, corria o risco de morrer na cirurgia. Então eu peguei meu filho no colo, gemendo de dor, o médico falou, não amamente seu filho, não dê nada para ele, que ele vai ser operado agora, o médico está vindo de São Paulo para operá-lo. Eu fiquei ali esperando no hospital, mas então eu coloquei ele ali nos meus braços e ajoelhei ali no hospital mesmo. A enfermeira me ajudou a ajoelhar e eu roguei a Deus pelo meu filho. Eu disse que ele seria criado para Deus e que ele seria um servo de Deus. E o médico chegou então de São Paulo para examinar o meu filho. E quando ele estava no meu colo, antes do médico chegar, ele tinha uma expressão de dor no rosto. Assim, ele gemia de dor. E quando eu levantei da oração, ele estava sorrindo para mim. E daí, naquele momento que ele estava sorrindo, eu sabia que Deus já tinha operado. E quando o médico então chegou e começou a olhar meu filho, ele olhava, um médico olhava para o outro, um médico olhava para o outro, e eu olhava para o meu marido, a gente não sabia, o médico mexia. Aí o médico que tinha consultado antes e chamado o cirurgião, ele falou, doutor, ela tem gêmeos, então eu acho que é o outro, ela errou a criança. Eu falei, não, eu não errei, é a mesma criança. Ele falou, não, ela errou. Aí o doutor mandou trazer outra criança que estava lá fora com a minha mãe. Aí a outra criança entrou, que eles não gostam que fala o nome. Ela entrou e o médico só examinou e falou, não é essa mesmo. Aí ele falou a frase que nunca mais eu esqueci na minha vida. Meus filhos hoje estão com 25 anos. Ele disse assim, não é esse mesmo, porque essa criança acabou de ser operada. Aqui está a marca da cirurgia que foi feita. E eu sei, não tenho dúvida, que foi Deus que operou meu filho naquele dia. Então isso para mim, aquela oração que Deus atendeu para mim, foi a melhor coisa da minha vida. E eu tenho trazido isso dentro do meu coração para sempre. E naquele momento que o médico disse isso, eu disse para Deus, Senhor, enquanto eu viver, eu vou criar os meus filhos, apontar o caminho para eles, para que eles sejam servos teus. E graças a Deus estão todos na igreja. É muito bom compartilhar esse momento com você. Espero que esses momentos já estejam dando resultado na sua vida com Deus. Você nunca mais poderá pedalar. Essa frase caiu como uma bomba na vida do ciclista profissional Lance Armstrong. Em 1996, ele foi diagnosticado com câncer de 3º estágio no testículo. A enfermidade já havia se espalhado para os seus pulmões, abdômen e cérebro. Os médicos foram contundentes ao afirmarem que ele nunca mais voltaria a correr e que ele possuía menos de 50% de chance de sobrevivência. Porém, Lance Armstrong não iria se entregar facilmente sem antes travar uma batalha contra o câncer. Em entrevista ele disse, essa enfermidade se enganou a escolher uma pessoa para viver. Cometeu um grave erro ao escolher o meu corpo. Durante 2 anos ele lutou contra o câncer. Em 1999,
Lance Armstrong venceu o Tour da França, uma das competições mais importantes do ciclismo. A sua história de superação é considerada um dos retornos mais surpreendentes da história. Histórias de superação nos motivam, nos animam. A Bíblia está repleta dessas histórias inspiradoras de retorno, e uma das que mais me fascina é a de Jonas. O câncer do pecado, da desobediência a Deus, já havia lastrado em sua vida, a tal ponto que ele mesmo considerou que a morte seria o seu destino final. Sem esperança, por ter virado as costas a Deus e ter ido longe demais, ele se entregou. Porém, Deus não desistiu dele, como ele não desiste de nós. Jonas foi alcançado onde estava e tem uma das histórias mais surpreendentes de retorno. Essa experiência pode ser a sua também, se você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e conduza os seus passos de volta a Deus. Vamos refletir na oração de Jonas, feita dentro do grande peixe, e ver como podemos retornar para os braços de amor de Deus. O primeiro passo é orar de forma franca, aberta, do fundo do coração. Ali de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro. A principal razão de sua aflição não era as circunstâncias em que se encontrava, mas sim porque ele havia fugido de Deus, decidido ignorar o plano de Deus e realizar a sua própria vontade. As circunstâncias que ele estava enfrentando eram resultado de virar as costas para Deus. Jonas reconhece que o caminho de volta começa com a oração honesta e franca. Esse é o primeiro passo para aqueles que desejam voltar para Deus. O segundo passo para voltar a Deus, conforme a oração de Jonas, é um coração penitente. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. A sua oração mostra que ele não está culpando a Deus, mas sim um reconhecimento que ele estava vivenciando experiências de estar longe de Deus. Conseguimos sentir o suspiro de um espírito penitente e arrependido por aquilo que ele havia feito. Está você arrependido por seus atos ou simplesmente triste com as consequências e resultados das suas ações? A verdadeira oração de retorno requer penitência e arrependimento. Já o terceiro passo para o retorno a Deus é a oração humilde e persistente. As águas vieram sobre mim e me sufocaram, o mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Jonas não se coloca numa posição privilegiada ou tentando buscar desculpas. Os problemas ao seu redor não ofuscam a sua visão em buscar a Deus. Ele sabe que não pode desistir ou desanimar diante dos problemas. Ele precisa ser persistente e buscar a Deus. Tem você buscado a Deus e a sua graça de forma persistente? O quarto e último passo é a oração de louvor e gratidão. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Diante do reconhecimento da misericórdia e grandeza de Deus, o louvor pode prevalecer a despeito das circunstâncias. Consegue você louvar a Deus diante de suas provas? Bem, se você precisa voltar, e de certo modo, todos nós precisamos voltar, nos reconciliar com Deus, então precisamos orar como Jonas, orar de forma sincera, penitente, persistente e com louvor no coração. Ore nesse momento a oração de Jonas, mas lembre-se que a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se encontram as ilimitadas bênçãos de Deus.